Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Nós convidamos vocês aí em casa para refletirem em conjunto connosco. Aqui, neste palco do ser, temos 3 pessoas extraordinárias. Vou-lhes passar a palavra para vos dizerem um olá aí em casa. Alzira. Olá a todos nós aqui novamente. Olá a todo o pessoal que estamos aqui todos juntos mais uma vez neste estúdio para fazer um grande programa, como sempre. Queria também desejar lá para casa, para você que está-nos a assistir, continue e espero que gostem de estar na nossa companhia e que se alegrem com as nossas histórias e com as nossas vivências aqui e que possam aprender um pouco connosco. Também queria aproveitar este momento para mandar uns beijinhos especiais para pessoas que fizeram parte da minha vida agora há pouco tempo e fui para uma imersão de escrita criativa. E quero dizer que aquela imersão fez de mim, eu vim uma nova Alzira, encontrei-me em alguns pontos que estavam perdidos em mim e essas pessoas fantásticas, houve muita partilha, houve compaixão, houve momentos de superação que eu superei a nível dos meus medos. E dizer que a palavra confiança foi a palavra que eu trouxe comigo, a tentar confiar mais naquilo que eu vou fazer ou que eu penso. Portanto, também passem a confiar na palavra confia. Portanto, quando estiverem indecisos em alguma coisa, confiam naquilo em si próprios. E mandar uns beijinhos bem especiais para a organizadora da imersão, que foi a Flávia Medeiros. Também um beijinho para as colegas que eu acabei por as conhecer e que hoje em dia vão fazer parte da minha vida, que é a Liliana Souza, a Paula Amaral, a Vânia Parreira e a Isabel Bertão. Um grande beijo para vocês e espero que vocês um dia possam fazer uma imersão e num lugar fantástico onde a natureza falou mais alto. Ok. Alzira, muito obrigada por esse reconhecimento. Parabéns às meninas da imersão e obrigada. Aida. Olá, é tão bom estar de volta que os últimos programas ainda têm conseguido vir por questões de saúde e obrigada por me receberem novamente. Muito obrigada. Nosso coração fica quentinho com a tua presença. Paulo. Olha, um olá lá para casa e é um prazer sempre estar aqui com vocês, agora que a gente já está os 4. E um abraço lá para casa e que vocês gostam muito, que a gente está prontos. Muito bem. E há uma coisa muito interessante. O Paulo falou aqui um abraço lá para casa e realmente essa palavra casa é gira para falarmos nós os 4, não é? Eu acho que a gente já se sente os 4 como quando nos juntamos sentimos-nos em casa. Quando falta uma peça do puzzle, que nesse caso era a Aida, parecia que faltava ali qualquer coisa. Vão dizer qualquer coisa aqui muito pequenina. Quando elas estavam a falar, ela principalmente, eu estava aqui sentado e estava a pensar para mim, essas 3 pessoas e considerá-las como as amigas. Já não é como pessoas estranhas que a gente... E era uma coisa engraçada, a gente conhece mais ou menos há um ano e neste ano que a gente faz encontros mensais quase, e eu acho e considero vocês como amigas, como pessoas amigas, como pessoas que entraram na minha vida de uma maneira que nem esperava, não é? Nem eu, nem vocês. Não é? Eu acho que as janelas de conto, nós já somos todos uma família. Aliás, a Tânia é responsável por criar essa família. Agradeço. Bem, vamos então aqui ao nosso primeiro conto e começar aqui a abrir a nossa mente e as nossas janelas à reflexão. Era diferente numa comunidade de iguais. Curiosamente, a sua diferença não era aproveitada para estimular o desenvolvimento do grupo e fomentar a tolerância. Era aquele elemento estranho. Foi muito mais confortável para a maioria manter a normalidade do que se esforçar para integrar harmoniosamente a peça de encaixe aparentemente difícil. Saíram todos a perder. O diferente fechou-se em si mesmo e os iguais perderam a oportunidade de evoluírem. Não acolher a dessemelhança é regredir no mundo odierno. Assim, esta coletividade permaneceu pobre. Sucumbiu à inércia e tornou-se a falácia dos tempos modernos.
E ainda assim se continuam a construir muros. Muito bem. Podemos começar, Pausira? Sim, senhora. Olha, quando dizes logo aqui no princípio, era diferente numa comunidade de iguais. Sim, pode haver alguém que seja diferente e que destaque-se pela diferença num grupo ou numa comunidade onde podem ser todos diferentes e todos iguais. Nós até usamos essa expressão. Somos todos diferentes e todos iguais. Eu não julgo e nem critico alguém que é autêntico, que seja espontâneo, que seja diferente e que reage na sociedade com a sua realidade, que para aquelas pessoas que estão naquela comunidade estão vivendo ou passando de uma maneira e a outra pessoa comporta-se de maneira diferente. Eu não julgo, porque se a pessoa é autêntica, já tínhamos falado nisso, já tinhas explicado que a autenticidade é diferente de... Foi num texto que tivemos aí que tu explicaste que ser autêntico não é a mesma coisa de... Agora não estou a encontrar. Uma pessoa que é autêntica... É fiel a si próprio. É fiel a si próprio. Já temos aqui essa conversa, não foi? Ele disse que ela podia ser autêntica e não era... Sim. E foi já não me lembro como é que era o nome, mas foi isso. Porque eu disse que tu eras autêntica e ainda estavas... Lembras-te por causa dos horizontes, disseste que não usavas, ou perfume. Eu não uso perfume, só horizonte uso. Eu uso perfume, foi qualquer coisa que eu disse que tu eras autêntica por... Lembro-me disso. E acho que encaixa aqui perfeitamente, porque uma pessoa não é por ser estranha, a pessoa é autêntica, é a maneira dela ser. E não é por ser autêntico, por exemplo, aos olhos dos outros, alguém que é autêntico é uma pessoa que é estranha. As pessoas hoje em dia fazem com que... eu acho que as pessoas hoje em dia não fazem um mínimo de esforço, não têm paciência para se integrarem. Deviam fazer um pouco mais para se integrar ou naquele grupo ou com aquela pessoa, dar uma hipótese, uma oportunidade. Não é ver aquela pessoa tentar entender. As pessoas, ela é estranha, mas depois não fazem um esforço para integrá-la. Parece que a pessoa é de outro planeta e não é. As pessoas acho que as pessoas criam barreiras, criam muros à sua volta. É como se as pessoas que estão no outro lado do muro são os vizinhos e que não se falam. É isso que eu estava a dizer. Por exemplo, não se fala, não dão confiança, não dão oportunidade à pessoa que parece que ela é difícil e ela não consegue provar que consegue conviver nessa comunidade. E quem não diz que as pessoas que dizem que são difíceis, até as pessoas são fáceis de lidar. Eu pelo menos falo de mim. À primeira aparência, ela tem um feitio, é difícil de lidar. Passa a conviver um bocadinho mais comigo. Se calhar, se me conheceres melhor, vais perceber a minha maneira de ser, a minha maneira de estar, e se calhar vais-te adaptar à minha vivência e vais saber viver comigo. É como eu também vou ter que me adaptar a certas coisas que se calhar não me agradam. Mas se calhar ela é assim e nunca vai se querer, não posso tentar adaptar uma coisa que não é. Já tínhamos falado nisso. No sentido de aceitar não possa moldar não é? a pessoa, não é? É exatamente, de aceitar. E então parece que é o que eu estava a dizer. As pessoas parecem que são difíceis, podem ser fáceis de conviver. Basta as pessoas serem um bocadinho mais atenciosas, darem abertura, ultrapassarem esses muros e até podem aprender algo com essa pessoa que eles acham que é estranha. Essa pessoa até pode ter algo para ensinar. E a pessoa não evolui e essas pessoas também não evoluem porque não se dão oportunidades uns aos outros. Então eu pergunto, porquê é que as pessoas continuam a construir muros à sua volta? Porquê é que ainda há preconceitos, ainda há racismo? Porquê é que as pessoas não aceitam a diferença? São perguntas que me ficam. Vamos responder essas perguntas. Porquê que ainda existe esse preconceito? Porquê que ainda se constroem muros? Porquê que as pessoas constroem essas muralhas à sua volta? É o medo, nós somos o reflexo do outro. Exatamente, é o reflexo do outro, não é? É este medo, não é? E muitas vezes esses muros é para proteger-me a mim da vulnerabilidade que o outro desperta em mim também. E às vezes
quando eu crio muros às pessoas que eu até gostava, ambicionava ser, gostava de ter aquela audácia, gostava também até de pintar o cabelo daquela cor, gostava de me vestir daquela maneira, gostava de ter um pensamento desta ou de outra forma, e às vezes como não tenho, acabo por erguer esses muros. Não é? A questão do preconceito também é muito interessante, porque efetivamente ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce preconceituoso. Preconceito é ensinado de forma, até muitas vezes de forma inconsciente e involuntária. Mas a verdade é que nós, enquanto agentes de socialização, nós temos a responsabilidade de não perpetuar o preconceito. E temos de estar muito conscientes da forma como nós pensamos o mundo, da forma como nós pensamos o outro e da forma como falamos em relação ao outro. Sobretudo ao outro diferente de nós, que é mais fácil de estabelecer uma crítica, de dizer alguma coisa menos positiva. E isso é muito importante, que é mesmo aceitar. Porque é que vou-vos fazer uma pergunta. Vocês preferem dizer aceitar o outro ou tolerar o outro? Porque usamos muito a palavra tolerância. E o que é que vocês sentem em relação a essa palavra? Tolerância. Tolerância não, é aceitar, é compreender, é abraçar, é ser para o outro como se eu a palavra quisesse tolerância é o copo, nem é o copo meio vazio, nem é o copo meio cheio. A palavra tolerância, eu acho que isto é uma boa pergunta, que a gente diz eu tolero. Eu tolero, mas não tolero, é a pessoa que tolera não é 100%. Não tolera 100%. É a pessoa que tolera não aceita. E tolerar é quase como, tu és um imbecil na minha vida, mas tudo bem, eu levo contigo. Pronto, não me chateias e está tudo bem. Parece que está a engolir sacos, fazer um frete. E outra coisa é aceitar, és um ser diferente de mim, há coisas em ti que eu até não compreendo, há pensamentos em ti que não vão ao encontro desses pensamentos, são muito antagónicos ou diferentes do meu pensamento, da minha forma de ser e de estar, mas tudo bem. Tens direito a viver a tua verdade, o teu caminho, a tua forma de ser, de estar, de sentir, e eu vou respeitar isso. Respeitar, aceitar e não tolerar. Tolerar parece que nos coloca num patamar superior, não é? E onde é que fica a humildade? Se eu tenho uma palavra meia. Então, se eu tenho que tolerar o outro, não sou humilde. Tolerar é como se me colocasse já num patamar de distância em relação ao outro. Mas exatamente. Pronto. Sou muito boa pessoa, por isso eu vou-te tolerar. Tolerar é quando a gente tem outro, por exemplo, um colega de trabalho que nós temos que conviver diariamente. Uma imposição das circunstâncias, não é? Pronto, às vezes temos que tolerar, não é? Mas nunca o aceitar, sim, o aceitar, o compreender, o respeitar a outra pessoa, a posição da outra pessoa. Isto sim. E é uma coisa que temos de trabalhar mesmo em nós, essa aceitação clara da diferença, para depois o nosso discurso, a forma como falamos das outras pessoas, a forma como analisamos o mundo à nossa volta, não venha com aspectos de preconceito. Eu, por exemplo, não sou nada preconceituoso, mas é mesmo nada. Porque criou-se uma falsa ideia de normalidade que está-se a criar aí, que cria-se os movimentos que acontecem, a gente fica tudo normal, isto é tudo normal, a gente vai tolerando, e passa-se uma ideia de normalidade que não há. É uma ideia. É uma ideia, é uma normalidade. Ela disse uma coisa ali, nos tempos modernos, os muros que a gente cria em relação às outras pessoas, porque nós criamos, são muros de são muros da vergonha. São muros da vergonha. São preconceituosos. E a coisa que mais me aflige é o preconceito. O preconceito é uma coisa muito... Será que a gente... tinha uma pergunta diferente, mas mais ou menos. A diferença é uma ameaça ou uma oportunidade? Uma oportunidade. Eu também acho que sim. Sem dúvida. Eu também acho que sim. A diferença que a gente encontra nas pessoas é uma oportunidade da gente conhecer, é uma oportunidade da gente aprender. Isso é que ela diz aqui, na coleira de semelhança é regredir no mundo odierno. A gente aprender, da gente conviver. Porque há pessoas que estão sempre mais à frente, fora da caixa. Estou-me a lembrar do Padre Domingos Graça. Toda a gente gozava com ele na escola e tudo, mas ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ele pensava muito fora da caixa. Quando ele comparava certas coisas da Bíblia, por exemplo, com o construir, o fazer uma alcatra, ele chegou a fazer isto numa homilia, toda a gente se riu. Quem pensava um bocadinho mais à frente compreendeu perfeitamente aquela metáfora. As pessoas fechadas no seu tempo, fechadas,
com aquela ideia de normalidade. Aquilo veio tudo para casa, um dia, eu lembro-me da gente estar a almoçar. Nem sequer se deram ao trabalho de perceber na mesa a mensagem. Estávamos a almoçar e aquilo foi um problema. Eu compreendi a metáfora. Tem uma coisa aqui curiosa que entrei aqui. Houve gente que não compreendeu a metáfora. Então, e é mais fácil criticar do que entrei aqui ou então, às vezes é aquele conhecemos aquela pessoa, não é? Por exemplo, estamos num convívio todos e vem uma pessoa que não é bem igual ao resto das pessoas que estão no grupo, não é? A nossa primeira... O que a gente faz primeiramente é escutamos, olhamos para aquela pessoa, vamos escutando aquela pessoa e começa a crítica. O efeito de diálogo. Começamos logo a crítica, começamos logo a filtrar as coisas negativas, logo. Não, estamos aqui para escutar, analisar e perceber. Falar menos. Falar menos. Eu estou numa de falar menos. Falar menos. Escutar mais. Escutar a nossa volta. Perceber aquela pessoa. Mesmo nisso, a importância da empatia e da escuta. Da empatia e da escuta. Estamos sempre assim. Mas é verdade. Mas a empatia não é a gente pôr-se no lugar de outra pessoa. Não. A gente tem empatia por uma pessoa, mas não é. Eu acho que não. É a gente ter humildade suficiente para reconhecer que a minha verdade não é a única. Que o outro tem a sua verdade e que a verdade dele também é válida, se calhar mais do que a minha, não é a única. Que eu não sou, a minha verdade não é a única. Escutar a verdade dele e que às vezes a verdade dele e perceber aquela pressão, aquela opinião, muitas vezes até faz mudar a nossa. Ou até faz mudar alguns pontos da nossa. E até é um momento de gratidão, porque mesmo que não mude a minha, acrescenta-me alguma coisa. Sim. Nem que seja para, ok, esta ideia é muito diferente da minha, mas muito obrigada por me ofereceres uma ideia oposta à minha, porque eu assim também fico com mais espaço para reflexão. Lá está. Eu às vezes estou calada, estou a ouvir alguém a falar e eu fico a pensar, olha, eu não sabia isso, mas ainda bem que ela disse que assim, agora já não há de... Em vez de nos sentirmos ameaçados pela diferença, agregar. E pelo menos escrevi aqui, deixar os muros caírem e permitir-nos crescer. Aprender com o outro sempre. Dançar com os malucos, sem ouvir a música. Também. Eu acho os que malucos, entre aspas, quando digo malucos, são os que se permitem a viver o momento, a saborear aquilo que é a sua criança interior, aquilo que lhe está a emergir e que lhe está a apetecer fazer, independentemente daquilo que possa ser as vozes que se levantam ou que não se levantam, que são vozes mudas no interior de nós, que vão olhar para eles e dizer, olha aqueles malucos a dançar sem música. Não é? É melhor explicaste mesmo, senão depois és mal a interpretar. É, obrigado por ter explicado. Exatamente, não, os malucos, mas não os malucos não, ela é mal interpretada. Não há nada disso. Sim, não há nenhuma conotação. Neste caso são os felizes. São os felizes. Os audazes. Os audazes. Os que são autênticos. Os genuínos. Eu acho que a gente só evolui quando somos desafiados a tal, quando eu sou desafiado a conhecer alguém que a gente só evolui assim, só aprende, a gente aprende outra cultura, outra raça que tem outra coisa para nos dizer, a gente só evolui assim. Eu acho que o mundo todo se escutasse mais, se prestasse atenção ao outro, se respeitasse mais, se deixasse os egos de lado e que acho que não havia tanta violência, que o mundo não estava tanto como está agora. Olha, desde o momento que nós viemos aqui para as janelas de conto, lá está, nós aprendemos muita coisa. Eu aprendi com um bocadinho de cada um de vocês. Sempre vocês falam, eu assumo qualquer coisa e fica para mim. E digo, pá, não sabia. Tanta coisa que a Tânia já falou e eu não sabia. E se calhar numa fase prévia, antes de nos conhecermos bem, se calhar até pode ter havido algum juízo de valor, não é? Alguma circunstância. Eu falo por mim, falámos aqui do efeito ideal depois da tua partilhada, portanto a gente já falou aqui num programa, mas o efeito ideal tem a ver com o preconceito associado à primeira imagem que nós retiramos de uma pessoa. Nós olhamos para ela e pela sua forma de vestir, de falar, de se movimentar, nós avaliamos logo essa pessoa. Podemos subavaliar ou sobreavaliar. E subavaliar é, por exemplo, dizer assim, eu falo por mim, houve pessoas durante uma fase grande da minha vida que olhavam para mim e achavam que eu era uma pessoa arrogante. Então, ela é arrogante, tem a mania que é boa, e muitas vezes este sinal de poder estar mais calada, não estabelecer o contacto visual com o outro, prendia-se à minha timidez e não à arrogância. E a timidez é muitas vezes confundida com arrogância. Sim.
E isso é muito interessante. É quando, e por isso, que é outra coisa que também para mim faz-me alguma confusão, quando as pessoas dizem, então, olhei e percebi logo. As nossas energias não bateram, nem sequer vale a pena. Os santos. Já terei a pinta toda. Já terei a pinta toda. Mas isso não é verdade. E depois não investem, e depois já se retraem. Isso não é verdade. Eu que estava a dizer, o chegar a um grupo e prestar atenção àquela pessoa. E não é excluí-la logo, não é? Exatamente, natural logo ilações. Posso, por exemplo, sentir-me mais constrangida ou não me abrir tanto como abriria antes com aquele grupo, não é? Porque tem uma pessoa nova. Tem um elemento estranho ali que tal e qual. Então vou-me abrindo aos poucos, não é? Mas depois vou dar a oportunidade àquela pessoa de a conhecer melhor, de perceber. E perceber o que é que ela me pode trazer. Eu faço o contrário de ti, por exemplo. Se estou num grupo de pessoas onde tem um elemento que estraga o grupo, eu abro-me. Só que eu também já me magoei em relação a isso. Acredito que sim. Já sentei gente à minha mesa, já recebi pessoas na minha casa, uma oportunidade. Mas deste uma oportunidade. Mas pronto, mas esta às vezes faz-nos repensar. Vou-me logo de imediato, mas não te arrependes? Vou aos bocadinhos. Não me arrependo. Sim, porque aprendemos sempre. Só que deixa-me mais reservas, não? Mais reservada em relação a isso. O importante é que a gente perceba que não é um muro que se constrói. Não. É uma ponte com porteiro, não é? E depois pode atravessar a ponte conforme eu vou sentindo. Isto é como entrar no céu. Isto tudo, a gente vamos conversando com São Pedro, não é São Pedro nada, é São Pedro. São Pedro que é. Não é tu que és o catolo. São Pedro, mas não sei se vou conseguir. E é como tu dizes, é o porteiro. Vamos lá, vamos atravessar a ponte. Eu sou diferente. Eu, nesse aspecto, quando tenho um elemento estranho ao grupo, eu tento conhecer a pessoa. Para agregar, para acolher. Sim. Não, acolher sim. Para ter sempre ali aquele primeiro impacto das palavras, sem nunca. Uma coisa que a gente e também não quero estar aqui com a gente não há de ser assim muito. Como é que se diz? A gente somos todos abertos, todos... Liberais? Não, liberais é outra coisa. Mas ainda sou assim, e quando tu abres uma pessoa, eu tenho reservas, como qualquer um ser humano tem, e tenho os meus medos, e tenho as minhas coisas, seja lá com quem for. E não tens que abrir tudo a tua vida logo? Não, isso aí não. Mas vocês percebem o que quer dizer? A gente chega lá e... Olá, e a gente... É tudo meus amigos, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem reservas, a gente tem medos, a gente... Preconceito eu não tenho, porque acho que o preconceito é uma coisa completamente diferente. Mas tenho as minhas reservas, tenho os meus medos. Sim, mas eu sou de Mas temos reservas também para pessoas que a deixem de considerar iguais, não é? Iguais no sentido, olha, veste-se mais ou menos como eu me viste, faz parte do meu grupo, faz parte da minha comunidade, faz parte. Pronto, e mesmo assim, se a gente está a conhecer e a abordar pela primeira vez, é natural que a gente também avance com reservas. Com reservas, com muitas reservas. A tendência é ver primeiro os pontos em comum. Sempre. Os pontos sempre. O que é que destoa da minha maneira de ser aquela pessoa? Não é? Mas lá está, aprender com as diferenças do outro. E queria só acrescentar aqui, porque a gente está mesmo aqui já quase no final da nossa primeira parte, eu gostava muito também de introduzir aqui, para além dessa diferença do outro, que pode ter a ver com a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se movimentar no mundo, o seu ser, o seu estar. Queria-vos traduzir aqui esta diferença do outro imigrante, do outro que vem de outro país e que se insere na nossa comunidade, porque nos tempos atuais tem havido muita controvérsia, não é? Em relação... Eu percebo a tua pergunta, mas isso é muito difícil para quem vive. Nós, em Portugal, a gente somos uma comunidade fechada. Quem saiu abriu-se ao mundo. Quem viajou conheceu o mundo. Porque viajar faz bem. Conhecer novas culturas, novas pessoas, faz muito bem. E quem saiu... Isto é uma pergunta muito, muito complicada e muito difícil de responder. Não é quem não tenha vontade de responder, de sentir o problema, porque a gente tem que sentir o problema para resolver o problema, não? Se a gente não sente o problema, a gente não resolve. Porque há realmente vozes muito opostas em relação a isso. E todas as vozes que são opostas, e isso é na minha opinião... Extremistas, não é? Tanto no extremo como no outro. Tipo, vamos fechar a portas a todos, ou então vamos abrir a porta a todos, não é? Portanto, são realmente dois mas isto aí, Tânia, tem muito que se lhe diga. Por abrir eu, por exemplo, não tenho preconceito em abrir a porta a todos.
percebes? Eu confesso que eu acho mas que... eu não tenho... E eu acabei de dizer um raciocínio, se calhar vou ao teu encontro. É capaz de ser. Eu não tenho preconceito de abrir a porta a todos, mas eu também sei que não é bom a gente abrir a porta, escancarar a porta, percebes? É o porteiro, tem que se convidar o porteiro. Tem que haver um meio Tem que se termo. convidar o porteiro. Portanto, fechar completamente não faz sentido. Não faz Aliás, a absolutamente sustentabilidade da nossa segurança social... Eu nem falo por aí. vem dos imigrantes. Ah, ok. Pronto. Eu nem Mas falo por aí. são os imigrantes que estão a tornar sustentável a nossa segurança social. Pronto, mas isso, ok, vamos retirar podemos até retirar isto. Eu até vou dar um exemplo que é para faz-me confusão quando aparece na Rua do Bem Formoso. Estou a falar assim porque pronto, acompanhei a história desde o princípio, desde o vereador para a paredes e essas coisas todas. Sim. Faz-me confusão quando alguém vai na Rua do Bem Formoso, alguém que filma e que diz que a gente está no Bangladesh, ou que está no Paquistão, ou que está não sei onde. Faz-me confusão isto, porque a gente estou no meu país, aquilo é a cidade de Lisboa. Aquilo não faz confusão nenhuma e nem tem preconceito das pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali estão muito bem ali. A gente tem que... O que está... A gente tem que os acolher, a gente tem que os respeitar, Já fomos acolhidos. a gente tem que lhes dar oportunidades. 60% da população do Luxemburgo é portuguesa. 60%. Mas aquilo são culturas diferentes, percebes? Sim. Mas é só para ir ao encontro daquilo que a Ádia estava a dizer. Da mesma maneira como fomos acolhidos e bem acolhidos no estrangeiro, também era bonito e generoso da nossa parte termos essa agregação e este acolhimento. E eu meto-me assim um bocadinho de confusão quando alguém diz aquilo não é o meu país, aquilo é o meu país. A gente tem que acolher aquelas pessoas. Elas depois têm que ser bem acolhidas. Mas também tem que saber estar. Porque acolherem na minha casa e usarem e abusarem da minha bondade, da minha casa, do que eu estou a proporcionar, também não é bom. Daí a importância do porteiro. Ou seja, queremos que todos sejam bem-vindos, mas são bem-vindos quem vier por bem. Quem vier por bem. Ok, e o que é isso de vir por bem? Quais são as diretrizes que um país deve atender? Uma, logo que me lembro, é o registro criminal, não é? Mas existem muitas outras que se pode também perceber para poderem integrar o nosso país e serem pessoas de bem. Porque só vem enriquecer a nossa cultura. Só vem enriquecer a nossa cultura. E nós que vamos acolher sabemos, ok, há um porteiro. E a gente sabe que essas pessoas que entram passaram pelos filtros todos necessários para estarem aqui e merecem o nosso acolhimento. Os nossos dirigentes têm que saber criar os filtros bem criados. E atenção, não é preciso nada de política, nem nada de aplicar estas políticas da imigração. Não, porque isso é uma coisa completamente... Isso é muito difícil. É muito complexo. É muito complexo. E depois tu também não podes... A gente vive num mundo que é uma hipocrisia tanto grande. Tu não podes dizer nada em que se tu ofendes alguém... É verdade, é os extremos. Pá. É uma coisa... A gente vive num mundo que a gente não pode dizer nada. Tu acabaste de dizer uma coisa que a gente tem que filtrar as pessoas. Eles vão-te dizer que tu... Nestes imigrantes vêm cientistas, vêm médicos, vêm os trabalhadores... normais, como as nossas lacunas na restauração, bastante por escassa, exemplo, ok, na construção civil, ok, mas depois também vêm pessoas com bastante estudos e que podem integrar as nossas universidades, os nossos grupos de investigação. Portanto, isto é tudo torna tudo mais rico. Há gente de bem em todo o lado. E eles podem trazer todo o lado. Mas também é muito interessante, porque quando nós acolhemos bem a gastronomia, quando nós acolhemos bem, a verdade é que a gente vai também tirar o melhor do outro. Comportamento gera comportamento. Se tiver um comportamento agregador, se tiver um comportamento de acolhimento, se tiver um comportamento de colo, de abraço, é natural que a outra pessoa, sentindo-se... Vai ao encontro do texto. O texto diz assim: quando aquela pessoa não se sentiu acolhida, o que é que aconteceu? Fechou-se sobre si própria. Vou ser politicamente incorreto agora com os nossos políticos. Mas também digo-te, e pronto, mas eu digo, os nossos políticos não são sérios. E não digo sérios, nessa questão da imigração e das raças. Porque uma coisa é tu puseres o teu ego debaixo do tapete e pôs-te igual às outras pessoas. Os nossos políticos vão visitar essas comunidades e estou com o ego elevado. Parece que são mais do que eles, é alguma nação. A gente somos iguais, são pessoas que... E depois eles dizem, a gente abraça toda a gente e não sei o quê, toda a gente é bem-vinda, toda a gente é bem-vinda. Mas eu olho para a cara deles
e vejo que não há verdade naquilo. Não há... Não, aquilo é só show-off. Aquilo não há... E depois, quem está do outro lado percebe que não há verdade. Quem está do outro lado percebe que aquilo não há verdade. Não, a gente percebe muito bem quando é um abraço genuíno ou não é um abraço Ou não é um genuíno. abraço genuíno, Quando é é isso um mesmo. sorriso verdadeiro ou não é um sorriso verdadeiro. Eles põem-se num patamar superiores e o ego é sempre uma coisa que... E aquilo nota-se e olha-se para os olhos das pessoas, aquilo não é verdade. E quando digo isso é mesmo aqueles que dizem para abrir o país e que somos todos... Sim, sim. E a gente vê que não há verdade, não há ali aquela coisa que a gente olha e diz assim, epá, Não é realmente... sinceridade. Não há sinceridade, não há sinceridade, não há. A falar para agradar alguns e dizer mal de outros, que isso é assim, mas a política faz-se assim. Mas quando se fala em Política faz-se não, a política faz-se assim, isso é assim, agrada-se uns e prejudica-se outros, é assim. A política é assim. Na política ninguém é 100%, aliás, nem sequer na vida, Nem não sequer é? na Nunca vida. conseguimos agradar todas as Mas pessoas. na política não pode agradar toda a gente, senão... Quer dizer, eles tentam agradar toda a gente, agora. Mas nessa questão da imigração e nessa questão de novas pessoas e novas culturas, as pessoas não são sinceras, e quem está do lado lá olha e diz, esse homem não está a ser sincero comigo. Isto não há sinceridade aqui. E depois torna-se movimentos, que é o que aconteceu na França, movimentos de uma coisa, movimentos de outra, do Bangladesh, movimentos, e depois eles criam guetos, criam comunidades próprias, Subculturas e muitas vezes contraculturas também. Contraculturas, é tudo, eles criam aquilo tudo e depois torna-se um barril de pólvora. E não quer dizer que as pessoas não sejam boas. A fragmentação, claramente, que leva muito mais facilmente aqui a questões de guerras, não é? De guerras de ódios. Eu, nessas histórias aí daquela rua de Bem Formoso, que foi muita coisa, eu vejo ali portugueses da idade, senhoras e senhores da idade, que tinham empatia para aquelas pessoas. Eles sentiam-se que aquelas pessoas faziam parte daquele bairro, foram integradas, mas via-se sinceridade nelas. Eu agora, quando vejo os nossos políticos, desculpem os nossos políticos todos, mas eu não vejo sinceridade. Sim, também, Paulo, não são todos, não é? Sim, em alguns deles conseguiste perceber que não havia essa sinceridade. Muito bem. Olha, Tânia, eu queria só terminar e deixar um conselho e dizer que as pessoas, mesmo que tenham preconceitos, mesmo que sintam a diferença, a autenticidade de outra pessoa, deem por meio a oportunidade de deixar ouvir as pessoas, falar, conviver com a outra pessoa e então aí tirarem as suas próprias conclusões e pensarem, ok, aprendi ou não alguma coisa com essa pessoa, afinal é difícil ou fácil de lidar com essa pessoa. Portanto, sejam mais pacientes, mais tolerantes, Mais humanos. Deem asas para que a pessoa possa mostrar o seu verdadeiro eu. Deixem-se de armaduras e muros, de criar armaduras e muros e tentem com que tudo flua normalmente. E vão ver que o que parecia difícil, às vezes é simplesmente o oposto. Muito bem. Nós então terminamos aqui o nosso primeiro conto e terminamos com as palavras de Alzira, as palavras de todos nós, e realmente esse abrir o coração à diferença, acolher a diferença. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Menina dos olhos doces, quando te doerem os pensamentos e te afogares em perguntas cujas respostas tu não sabes, não desistas de ti. Quando estás só, é a única solução que encontras e mesmo assim, esta não te inquieta a alma. Permite-te. Permite-te apreciar o tudo e o nada, o repleto e o vazio, a multidão e a solitude. Permite-te suspirar com um amanhecer vermelho, com uma lua cheia, com o aroma do mar. Permite florescer em primavera e a ganhar asas, mesmo que no início o voo seja raso. Menina do rosto em perfeita simetria,
que escreve sentimentos profundos em papel quadriculado. Permite-te senti-los na pele e no âmago da alma. Ama-te, mesmo que a alma te doa. Muito bem, e começamos pela Aida. Sem dúvida, este texto fala sobre o amor próprio. Ou a falta dele, ou a busca do amor próprio. Esta menina dos olhos doces tem que se apreciar a si própria, a sua companhia, tem que se aceitar, tem que apreciar as pequenas coisas e as maravilhas da vida que a vida lhe vai dando, e que ela com esta incerteza, esta insegurança deixa de apreciar, como tu falas aqui, a lua cheia, o aroma do mar. Amar-nos é nos conhecer e reconhecer. Isso é um processo difícil e muito complexo e muito desafiante. Muito, muito desafiante, porque vai repescar muitas coisas que às vezes doa. Por isso tu escreves aqui, ama-te mesmo que a alma te doa, porque às vezes amar-nos é aceitar as coisas menos boas que a gente tem e que dói, e que a gente gostava de mudar, mas às vezes não conseguimos mudar porque somos mesmo assim. Portanto, este reconhecimento da gente, este conhecer devia fazer sempre parte da nossa jornada. Acho que cada pessoa, numa altura da sua vida, devia de fazer este processo, do autoconhecimento. E às vezes, depois, acho que no final temos o automerecimento de nos amarmos, de nos reconhecer, de criar intimidade connosco próprios, com a nossa consciência, a consciência dos meus limites, dos meus objetivos, o que é importante para mim, os meus desejos, as minhas emoções. Quando a gente cria essa intimidade connosco, criamos uma relação de respeito para com nós mesmos. E a partir daí, se eu tiver isto tudo alinhadinho, é muito mais fácil para mim viver em sociedade e serei muito mais feliz. Portanto, a menina dos olhos doces, espero que esta menina dos olhos doces tenha chegado a este bom porto. Transversalmente nós falamos aqui várias vezes no autoconhecimento, e a Aida trouxe-nos aqui também o autoconhecimento, e efetivamente o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima de ser utilizada e explorada, mesmo para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. O autoconhecimento é um processo longo, é um processo contínuo e é um processo difícil, mas pode ser iniciado em qualquer idade, em qualquer altura da nossa vida. É importante que a gente dê essa oportunidade, mesmo que esse mergulho dentro de nós seja assustador, que a gente tenha medo de se afogar naquilo que nós vamos ver. Vamos ver luzes, vamos ver sombras, e dentro de nós reside tudo isso. E é lidar também com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades. Numa fase inicial do nosso processo de autoconhecimento, nós vamos ter muitas mais perguntas do que respostas. Mas as respostas vão surgindo pelo caminho, algumas demoram anos até chegarem até nós, mas essas perguntas precisam de ser feitas e só podem ser formuladas quando nós nos permitimos realmente a nos conhecermos. Conhecer permite o amor próprio. Quando nos amamos, estamos muito mais seguros de nós, temos mais a prática do autocuidado, do automerecimento, e também conseguimos muito melhor lidar com o outro. E também estabelecer com o outro os limites necessários que o outro deve ter em relação a nós. É uma forma também de mantermos a nossa postura assertiva e afetiva no mundo e começarmos também a equacionar e a deixar a pegada humana que queremos deixar nas nossas vivências. Muito bem, Paulo. Acho que ela disse o autoconhecimento e o amor próprio, mas tem aqui uma coisa que eu tirei do texto, que é a aceitação das emoções, nas dificuldades. Terei esse bocadinho, o resto tinha aqui mais ou menos isso. Mas acho que tu também no texto tu incentivas a pessoa a viver o belo da vida, mas também o doloroso. Incentivas que ela viva as duas partes, porque assim a gente permite a conhecer, é viver os dois lados, é viver se a gente escolher só viver o belo, a gente não se conhece. Primeiro que tudo, não tem o autoconhecimento que é preciso. Porque a gente tem que as dores, há dores que vêm e a gente... As dores de crescimento. Não, acho que as dores... Do crescimento da alma. Acho que as dores vêm sempre naquelas alturas, aquelas dores silenciosas que aparecem na nossa vida, que a gente nunca... Quer dizer, já me pus muita vez a pensar, será que valeu a pena?
será que valeu a pena eu não ter feito? Será que valeu a pena eu fazer? As dúvidas, porque aquela dor que ou então há sempre... decisões na nossa vida que são precisas e necessárias mesmo que doam. E uma coisa que eu digo sempre é... Para que a gente possa começar com um voo, nem que seja raso. Eu acho que a gente nunca deve desistir de nós mesmos. Primeiro de que tudo é nunca desistir de nós mesmos. Quando a gente se parecer frágil, quando alguém disser que tu estás frágil, que tu não podes, acho que a gente nunca deve desistir de nós. A gente tem que os conhecer, porque a gente vive num mundo que é tudo depressa, tem que ser tudo bem feito, tem que ser tudo rápido e bem feito. Perfeitamente imperfeitos, é o que a gente somos. Mas é muito difícil, é difícil chegar a esta conclusão. Primeiro tem que ser com alguma maturidade. Depois, eu acho que o texto em si convida a gente a parar, sentar-se, espelhar fundo e é verdade, e apreciar o tudo e apreciar o nada também. Nada é tudo e tudo é nada. Tudo é nada. E a gente tem que não pode olhar só para o tudo, mas também para o nada, porque o nada o âmago da alma. Eu achei curioso, acho que já tinha lido isso umas vezes, mas nunca me tinha debruçado sobre o assunto. E é uma coisa muito engraçada, porque isto é onde nasce mesmo o amor puro, é aquele amor que nasce... Das entranhas. Nas entranhas, mesmo lá de baixo. Eu achei engraçado no texto ter aquele... Pronto, também é uma forma da gente se conhecer sem máscaras, não é? A gente se conhecer mesmo nós sem máscaras, sem nada que nos... A nu e a cru. Porque a gente vive numa sociedade de aparências, e se a gente não se conhecer, e se a gente não fizer, a gente nunca desistir, é uma coisa... A sociedade atual exige cada vez mais que a gente se conheça e que a gente se ame, porque senão a gente vai estar sempre a sucumbir a comparações. Porque vai sempre aparecer nas redes sociais aquela pessoa que é muito mais interessante do que eu, ou porque tem uma atividade profissional que é espetacular, que era aquilo que eu gostava, porque tem um corpo muito bonito, porque faz coisas muito bonitas, porque aquela cozinha é delicioso, porque a sua casa é lindíssima, porque... Isto chama-se uma insatisfação connosco próprios e uma procura de validação. E não se aceitar a si próprio. Não se aceitar. Daí, desde cedo, devemos incentivar os nossos filhos, ou os adolescentes, ou com quem... Tudo que é mais novinho que esteja perto de nós. Por isso, quando eu digo à minha afilhada, tu estás linda, e ela assim, eu não estou linda, eu sou linda, madrinha. E digo, boa Laura, tu és linda. Eu sei que sou. Eu gosto, eu aprecio quando ela diz isto, eu sou linda, porque vê-se o trabalho que os pais fazem com ela, que realmente impõe, puxa para este amor, pelo menos o físico. É isso que eu ia dizer. A parte física. Também é muito importante elogiar outras coisas sem ser a parte física, porque na parte física há muita comparação. Nós comparamos-nos muito, não é? E é muito importante também, o elogio é uma ferramenta extraordinária para incrementar este amor próprio também, ou convidar a pessoa a olhar para si com mais vocês estão a falar nas generosidade. coisas, eu acho que vocês estão a pôr as coisas boas que a gente tem. E eu acho que eu até vos escrevi aqui uma coisa, prometiste falhar. Sim, a gente falhar, parar, respirar, mais chorar, é a forma mais autêntica de viver. É a forma mais autêntica. E nós aprendemos com o erro, temos essa capacidade. O erro é aquele barquinho Temos que essa me faz ir capacidade. desta margem a esta margem. É um erro. Um erro ou uma experiência, mesmo que seja menos boa, é que me faz ir de uma margem à outra. De uma margem à outra quando eu falo de margem à outra é sempre mais à frente. Esse texto é engraçado porque isso é uma lembrança, um lembrete de dizer que, tem que prometer errado. Que quem lê o texto, quer dizer, eu acabei de ler e pensei, eu ser assim vulnerável não é fraqueza. Nenhuma desta vida é ser humano, não é? Eu sou uma pessoa humana. Os humanos são assim, não é? A gente tem as nossas... O ser vulnerável também é posto a merecer um bocadinho do outro. Mas temos que baixar os muros. Lá está o que vai. Temos que baixar um bocadinho os muros. E é tão engraçado, porque nós fomos evoluindo. Eu recordo-me, houve uma altura na minha vida que eu tinha muita dificuldade em falar das minhas fragilidades. Em dizer, pai, não sou boa a fazer isso, ou qualquer coisa assim. E eu agora consigo falar nisso com serenidade. Eu continuo a ter muitas fragilidades, continuo a ter muitas coisas que não faço bem. Eu costumo dizer assim, quando eu aprendi a rir de mim,
sabe, a minha vida ficou mais... Exatamente. Exatamente, é rir de nós, mas não é rir das nossas... Não é rir daquilo que é... Não é rir das minhas parvoíces, das parvoíces que eu faço, não é nada disso. É rir-me das minhas... das coisas que eu não consigo fazer, mas sem ser no sentido crítico. É importante que a gente não faça aquela piada sarcástica em relação sou mesmo uma tontinha, ainda não consegui... Nada disso. É porque há pessoas que depois fazem um bocadinho isto... Eu estou-me a rir porque um dia tive que me rir de mim própria. Eu estava no banho, acabo de tomar o banho, fecho o duche. Viro-me de costas para pegar na toalha para me começar a enxugar. De repente, não sei, o braço foi para trás, toca na cena do duche, o duche abre, dispara, eu já estava toda seca. O duche para, aquele vem mesmo assim de esguicho para cima de mim. Toalha e tudo. Tudo. Veio assim de repente, eu peguei um susto e eu, aquele veio assim, eu vi que estava tudo encharcado, tudo molhado, e ia toda molhada outra vez. E era eu a gaita de areia. E quando digo rir, não há dessas pequenas coisinhas, é rir mesmo. Não, o que é que se passa aí? Não estou a dizer. Não é rir. Isso é que estás a dizer das fraquezas. Estou-me a rir, mas também a gente também ri dessas coisas. Ó Paulo, isso é que estás a referir. Isto foi uma coisa muito fácil. Mas a gente também se ri das nossas felizes. Isto foi uma coisa muito fácil de... E eu no gato disparatado comecei a rir. Isto foi uma coisa muito fácil de eu aprender. Rir-me de mim e rir-me das minhas fraquezas. Foi uma coisa muito fácil mesmo. Foi daquele tipo de coisas que me foi acontecendo, e quando dei por mim, digo, olha, isto realmente está a ser engraçado e está a ser simples, está a ser um processo simples, porque nunca tive assim muita... Eu nunca fui muito de dizer, olha, faço isso, é igual àquilo que tu fazes, percebes? Põe sempre aquela 50-50, dou 50-50, e depois de repente digo, não posso dar 50-50, tenho que dar 0 a mim, 100 à pessoa. E foi fácil, foi um processo muito fácil. E eu acho que é um processo fácil para toda a gente. Eu sempre tento fazer um trabalho manual, sai mal, mas nunca desisti, tento sempre. Nunca sai aquela coisa lindinha como eu gostava, como eu idealizava, mas nunca desisti. Vais tentando sempre fazer, vou ser melhor. Vou tentando. Outro dia tive a ajudar o meu filho num trabalho manual, em que requeria colorir. Pois nem ele tem jeito, mas o trabalho foi entregue, demos o nosso melhor. Isso é muito importante. E também há uma coisa muito interessante, que é exigir demais de nós, porque a gente está a falar, em contraponto à vulnerabilidade, temos a força, não é? Mas muitas vezes nós pensamos que exigir demais de nós, irmos para além do nosso limite, é força. Não é força, é brutalidade. Pois, eu tenho... É brutalidade. Por isso, também temos que conhecer-me e conhecer os meus limites. Tu, quando tens a consciência daquilo que tu, depois de te conheceres, se tu te conheceres, tu não vais para além. É por isso é que é importante nós nos conhecermos, para não ultrapassarmos limites e entrarmos na fase da brutalidade. Porque há pessoas, a gente depois cria em nós alguns chavões e alguns preconceitos muito grandes, que é, desistir é para os fracos. Não, desistir é para os fortes. E há pessoas que não desistem, que persistem num lugar que lhes faz infeliz, numa situação que lhes faz infeliz, numa exigência que lhes faz infeliz, para não parecerem fracos. É mesmo verdade. É mesmo verdade. Isso é uma coisa que é verdade. Isso é uma coisa que... Mas desistir de um sonho, por exemplo, em que andou atrás daquele sonho durante X de anos... Não, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem. Eu investi tanto tempo da minha vida nisto, mas eu já percebi que eu não vou conseguir chegar lá e vou ter que escolher um caminho alternativo, apesar dos quilómetros todos que eu já percorri nesta direção. Mas fica sempre ali aquela mágoazinha, Não é necessário ficar. Isto também, depois, com a questão, não é? Com a questão emocional, a gente vai conseguir dizer, não é necessário ficar, mas percebe-se que possa ficar, porque a sociedade educou-nos a não desistir. E desistir é para fortes. Porque quem desiste é um fraco. Fulano abriu o restaurante, teve 5 anos aberto, não deu certo. Não, que bom que ele teve a ousadia de abrir, seguiu um sonho, chegou à conclusão que realmente não tem jeito para aquilo, e pronto, e soube desistir na altura certa, soube sair na altura certa. Exatamente. E digo sempre, eu não tenho jeito para música, eu adoro cantar uma cana rachada. Uma das coisas que eu gostava era de aprender um instrumento de cordas. E eu hei de me inscrever e vou. E claro que vou. Eu vou. Nem que eu chegue ao fim de 3-4 aulas e o senhor diga-me assim, querida, vá para
Se arruma a violina, toques mais, eu porque tu não tens jeito. Mete a viola no saco. E vá para casa. Olha, aprender e toca ainda. cavaquinho. Queres que eu te ensine a tocar cavaquinho? Olha, isso é uma daquelas coisas Que é para eu depois tocares num baile de No carnaval. baile de carnaval. nunca desistas sem tentar. Isso Exatamente. não Isto é vou que- desistir. Exatamente. Nunca desistas sem tentar. Ou seja, não partir do princípio que não sou capaz e porque Não não sou sou capaz capaz e não não me sou vou capaz. colocar. É isso mesmo. Ainda tenho Aham. ouvido, ainda tenho jeito para cantar, não é? Gosto. Cantarolo assim. Eu aprendi a tocar sozinha. Na Tuna, quando fui para a Universidade da Tuna, não tinha ninguém que tocasse cavaquinho. E então eu, como aventureira e gosto de desafios, eu vou tocar cavaquinho. E não tinha ninguém para me ensinar. Eu que fui aprendendo as notas, como eu tenho um bom ouvido e que já vinha de mim desde pequenina a dançar e ter ouvido para entrar na música a tempo certo, tinha um bom ouvido, aprendi a tocar cavaquinho sozinha. Foi fácil. E Eu hoje em não. dia tenho um ouvido para a música que é. Eu Quem não não, tem mas ouvido eu tem que ter instrutor. tenho que ter isto super. Mas Mas eu, eu ensino isto tudo. nem que eu aprenda a Como é que tocar tu uma captas música, a ter uma o ouvido música, para a música? aquela dos metal, com aquela entrada dos metal, nem que seja só essa coisa assim, estou feliz. Tu também queres começar Estou com coisas feliz. difíceis, não? Não deve ser muito difícil, não deve ser muito difícil. É interessante porque eu tive que fazer uma construção muito grande neste sentido, que foi, eu recordo-me, E foi um Por exemplo, processo quando- difícil. é. Sabes porque é que eu faço a pergunta? Foi um processo difícil, porque o meu foi tanto fácil. o meu não foi fácil. Foi tanto fácil, tanto O fácil. meu não foi tanto fácil porque eu sempre tive um grau de exigência muito grande comigo e sempre que me tinha alguma coisa e tinha, eu entrava e tinha que Mas ser também, sempre... Tânia, o grau de exigência a gente tem que ter. Eu também não me abandonei. Não, sabes? Eu não, me não, não. abandonei a mim Eu quando para... digo que é um grau de exigência acima daquilo que eu deveria ter. Eu podia ser mais bondosa e autocompassiva comigo e ter uma exigência mais realista. Sim, sim, e às sim, vezes sim. a minha exigência não era assim tão realista. E tive que perceber, Tânia, tu tens que ser realista contigo. E para mim era sempre muito importante, quando entrava para alguma coisa, destacar-me sempre. Posso não ser a melhor, mas estou ali no grupo das melhores. Não é? Tinha sempre muita exigência Das comigo. E não precisa de protagonistas. ser, não precisa. Não precisa. Nunca. E eu fui aprendendo isto. Eu recordo na altura que entrei para a yoga, numa fase inicial, tinha pessoas que estavam lá há muitos anos e que conseguiam fazer coisas incríveis, que eu queria muito conseguir fazer, e eu entrava na brutalidade. Esforçava-me demasiado Querias ser para... competitiva? Eu queria em Era? pouco tempo conseguir atingir coisas que pessoas levaram anos a conseguir atingir. Isso é brutalidade. Por isso é que eu vos falei aqui. Às vezes confundimos força com brutalidade. E eu, no meu caso, estava a ir para além dos meus limites. E depois, quando eu caí em mim, disse, não, Tânia, tu tens que crescer devagar, paulatinamente, tu vais conseguir chegar lá. E eu... Apreciar. Exatamente, crescimento. apreciar o crescimento. Epá, tu agora já consegues fazer isso. É claro que aquela pessoa já consegue fazer aquilo, mas tu já consegues fazer isso. É o teu ritmo, é a tua aprendizagem e não te compares. Compara-te a ti. Quem tu eras a semana passada e o que é que tu já consegues fazer agora? O que é que tu aprendeste? O que é que tu aprendeste? O que é que tu E consegues isto fazer? fez-me aprender degraus já muito subi? sobre mim. Fez-me aprender muito sobre mim. E eu, por exemplo, eu agora, uma coisa que eu queria muito conseguir fazer é invertida sobre a cabeça. Para mim, uma opção da yoga. E eu hoje em dia já consigo fazer. E para mim foi um orgulho muito grande ter feito essa conquista ao meu ritmo, sem forçar, porque houve uma altura, numa fase inicial, que eu forçava-me a conseguir fazer. E depois pensei, não, eu vou fazer isto devagar. Ias Mas- para a yoga para te partires toda, ou não? Exatamente, porque a yoga é estar centrada em ti É para estar própria, centrada. não é entrar em competição. Não há Exato. competição. E tive que aprender isto. A competição é contigo própria. Não, Aham. nem connosco próprios, nem devemos... Nem devia- nem deves connosco. É só relaxar mesmo. Nem connosco, é aceitação. Mas isso Porque mesmo- até no yoga há dias que eu estou mais flexível, há dias que estou menos flexível, há dias que eu estou com mais capacidade de fazer determinadas coisas, há outros dias que eu não estou. Mais concentrada, E eu, menos concentrada. exatamente, eu tenho que me aceitar a cada momento. Mas mesmo isso no yoga, nas nossas emoções, em tudo na nossa vida a gente tem que se aceitar e tem que fazer as coisas à nossa medida. Porque se a gente Cada pessoa tem o seu timing. tem a sua maneira Cada pessoa tem o seu timing. E não posso me comparar a ti. Seja lá o que for, se tu escreves melhor do que eu não me posso comparar, eu tenho que escrever da maneira que eu Exato. escrevo e evoluindo da maneira E que eu... exatamente, isto não significa que eu não invista, por exemplo, como tu foste um curso, um retiro de imersão imersão de criativa, de escrita criativa. Ok, eu gostava de escrever um bocadinho melhor, então deixa-me... Vou investir nisso. Atenção, muito mas curiosa. ainda bem que falas. É que cada colega, quando chegava à noite, a gente ia fazer as reflexões de. Cada uma, quando começava a ler os seus textos,
eu também pensava, eu não escrevo assim. Eu não tenho a mesma linguagem que a Paula tem, eu não consigo pensar como a Vânia pensa. E eu pensei, sou eu. Quando chegar a minha vez, eu vou ler o que eu escrevi à minha forma e estava tudo bem, à minha maneira. É como a gente aqui. Cada um somos indivíduos, somos diferentes. Às vezes as nossas ideias, os nossos pensamentos. E as nossas convicções também. As nossas convicções, mas no fundo acabamos todos por ser diferentes. Muito bem. Alzira. No último programa, eu terminei com uma frase dizendo que a fraqueza não te enriquece, só te diminui ser forte. E tu discordaste. Discordei. E eu, ouvindo a tua explicação, concordo plenamente agora. Depois parei para ouvir e disse, realmente ela tem razão. Eu, quando eu escrevi, não vi os pontos, não havia... Ouvindo ela a dizer isso, realmente eu mudei a opinião. Quando tu dizes, sim, temos que atender às nossas vulnerabilidades, fragilidades e fraquezas. Também disseste que por vezes tínhamos que insistir em ser fortes em certos contextos que deveriam nos permitir a vulnerabilidade, porque somos rudes connosco próprios. E isto tudo para te dizer que muitas vezes não nos permitimos a certas oportunidades. Não nos permitimos à vulnerabilidade. Devíamos permitir qualquer pergunta, mesmo não sabendo as respostas. Devíamos permitir a opinião do outro, mesmo não concordante. Devíamos permitir a confusão e a calmaria. São coisas opostas, não é verdade? Devíamos permitir, como o Paulo disse, também eu própria escrevi, conhecer-se a si mesmos, a nós próprios, mesmo descobrindo as verdades e as mentiras que por vezes doem, não é? Permitir quem tu és, de corpo, alma e espírito, em frente a um espelho. Porque às vezes o espelho faz-te com que tu tens que aceitar as diferenças, as mudanças corporais e emocionais, e ele mostra-te isso e tu às vezes não queres aceitar. E devemos aceitar, olhar ao espelho e aceitar de corpo e alma daquilo que a gente está a ver. Eu agora engordei, estou-me a ver ao espelho. Epá, engordei mais uns quilos. Já não sou a Alzira que era há uns anos atrás. Mas não és mesmo, nem não de sou, corpo, não. nem de espírito, nem de alma. Aquela que foi Miss e que era toda XPTO, não é hoje em dia. Mas porquê? Porque a vida mudou, eu fui evoluindo noutras coisas, o corpo também deu de si e a idade já não perdoa e ainda vou voltar a ser a altura dos 20 anos. É um e digo-te uma coisa. Esse processo de aceitação é um muito metabolismo. O metabolismo é ele. Mas também digo-te, se calhar gostaria de ser a Alzira a nível físico de há uns anos atrás. Mas a Alzira dos anos atrás, em que era mais ingênua e que não sabia tanto, não tinha momentos de maturidade, não sabia tanto como se sabe hoje em dia, e ter a cultura que já tem. Desculpa, prefiro esta Alzira de hoje em dia. Exatamente, e levar com os quilos em cima, digamos assim. Permitir, por exemplo, tu dizes aqui, ama-te mesmo que a alma te doa. Eu concordo. A gente devemos nos amar, todos, em todas as circunstâncias, dando as coisas certo ou não na nossa vida, fazendo as coisas certas ou não. A gente devemos, sim, amar-nos a nós próprios. Mesmo quando falhamos. Isso é o mais Exatamente. importante. É o mais nunca desistir nunca desistir. E a gente gostar. E escrevi aqui uma frase, não te esqueças daquilo que vais dizer, antes que passe. Diz. Amar-se mesmo quando dói é uma rebeldia contra o mundo que nos quer perfeitos e insensíveis. Exatamente. Perfeitos e Eu ia começar por aqui. Tu tens posto a frase no teu Facebook? Estava a pensar nisso agora quando Pau a gente de saltos. quando a gente publicar. Essa frase tem um peso. Quando a gente puser lá, quando tu publicares a fotozinha, eu vou. Queres repetir a frase outra vez, se faz favor? Queres, sim, senhor. Amar-se mesmo quando dói é uma rebeldia contra um mundo que nos quer sempre, que nos quer perfeitos e insensíveis. Muito bem.
Eu ia começar por aqui, mas depois a gente começamos a falar... Sim, mas essa frase merece mesmo... E pode ser que ponha... Ecoar. Pode ser que ponhas muita gente a ler a frase e a pensar. Porque a ler a frase se calhar vão ler, mas muitos se calhar não vão perceber. Não vão perceber. É assim, a Não vou ter a mesma gente só interpretação. pode oferecer o que consegue oferecer, cada um recolhe da maneira que consegue recolher, não é? Não posso fazer mais nada do que isso. Exatamente. E pronto, e olha, e é permitir a confiança, a compaixão, a partilha, a superação, a aprendizagem e também permitir a insegurança, o desconforto, o medo E a conversar mesmo. Porque é isso que nos faz crescer, não é? Porquê? Medo, fala comigo, porque é que estou Medo. assim, não é? Permitir o O que é medo. que se passa? Eu dou Senta-te no meu colo, um conselho não que é? eu posso dar. Olha, esqueci-me dessa, quem? a tristeza, o desconforto, a insegurança, o medo, E é dialogar com as emoções, por todas elas. Uma coisa muito Fazer importante, perguntas. todas as sensações, todas as emoções são informação. Todas as emoções são informação. Eu só consigo recolher essa informação se eu conseguir primeiro perceber qual é esta emoção. Pode até ser mais do que uma em simultâneo. Quais são as emoções que estão aqui dentro de mim? Ok, já as nomeei e agora vou dialogar com elas. Eu fazia muitas questões, fazia muitas perguntas a mim mesmo. Sentava-me e fazia, mas porque foi? Mas o que é que eu fiz de mal? E fiz bem isso, eu fiz de mal isso. Mas fazia mesmo muitas perguntas. Isso é muito importante. Fazia muitas perguntas a mim mesmo. Mas uma coisa, um conselho que eu dou foi aquilo que eu aprendi a gente tem que se amar nos momentos maus. Cada vez eu gostar mais de nós quando nos momentos maus. Tu quando te amas nos momentos maus, tu quando chega aos momentos radiantes, quando chega aqueles momentos tu até te sentes, tu dizes a outra pessoa, elevação. é uma elevação, é a outra pessoa que está ao teu lado que diz assim, olha, isto é tanto, tu sentes aquele fogo de artifício em ti, se calhar não é bem a coisa, mas tu sentes-te radiante, com alegria, uma coisa que, e quando a gente, naquele silêncio que a gente é gostado dos momentos maus. A gente deve nos aplaudirmos de pé sempre que temos sucesso. Eu acho que é muito importante. Sim. Autoelogiarmos, aplaudirmos de pé sempre que a gente e não fizer ter alguma medo, coisa bem feita. não ter medo. Fez uma coisa bem feita. Exatamente. É também da pessoa humilde dizer e reconhecer que fez alguma coisa bem feita. Uma coisa que a gente já falou aqui. Muito bem. Já falou aqui e é verdade. A humildade não é a gente esconder, isto dá mais ou menos. Isso é modéstia. Isso é modéstia também. Mas também é nós, quando falhamos, quando temos alguma conduta menos correta, que a gente se arrepende, que a gente se envergonha, é também, nesta altura, sabermos ser o nosso colo, o nosso abraço, o nosso perdão, o nosso embalo. Isto também é importante. Muito importante. Mas fomos educados de uma forma... Ai, estás triste, não se chora. Não se chora, não. Caneca. Chora. Sente, permite sentir tudo. Aham. Se as emoções existem, todas elas existem. E são informação. São para ser sentidas e percebidas. Posteriores elas e vou percebê-las. Não, esta coisa do... Está cheio de raiva. Controla-se a raiva, não podes sentir raiva. Não, mas porquê que eu estou a sentir raiva? Tens de permitir ser inteira, sabes? Ai, que lindo, tu hoje estás muito Uau! Mas é mesmo verdade, a gente tem que se permitir a tudo. Tens que ser tu e mais nada, permite, seja aquilo que tu és e aquilo que tu achas que deve ser, permite, olha, isto é, mas a vida fica muito mais fácil e sabe-te muito melhor, acredita, sabe-te muito melhor mesmo. É aceitar com serenidade, não é? Essa nossa evolução, quer física, não? Como tu partilhaste muito bem, Alzira, e também, sobretudo, aceitarmos e construirmos cada vez mais e com maior serenidade aquilo que é a nossa evolução e a nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade, a nossa, não é, de alma, não é, desse carisma. Ela falou na idade, a idade é uma coisa muito importante. Ela falou na idade, mas a idade a gente vai aprendendo. Diz sempre que com a idade a gente não aprende, mas a gente aprende mesmo sem querer. A gente vai. É sempre importante fazer aqui o contraponto entre crescer em idade e maturidade, porque a gente pode crescer em idade e não crescer em maturidade. Mas o normal é a gente crescer. O normal é. É eles irem para passo, não é? Normal, mas há pessoas que são. Conheço gente com 60 e tal anos que imatura e pessoas com 30 já maduras, não é? Eu posso vos dizer que a minha maturidade, eu acho que só comecei a desenvolver de forma mais grandiosa
a partir dos 40 Cheguei anos. aqui uma vez aqui no Facebook, uma Finais dos fase por causa 30, disso. dos 30, 37, 38. Foi Já como não eu. me lembro bem. Comecei Já não me lembro bem uma mas tenho frase pena que de eu... nunca ter passado por mim os instrumentos necessários para que isto tivesse O ocorrido mais despertar cedo. tivesse sido mais cedo. Eu aqui há uns tempos escrevi aqui uma frase no Facebook, tinha estado a falar com uma Facebook, no Instagram, nessas coisas, que tinha falado com uma pessoa mais velha, tinha para aí 66, 70 anos, bem à vontade, não perguntei a idade, e eu saí de lá muito menos culto que aquilo que eu quando cheguei. E depois eu escrevi, a pensar na pessoa. A idade não a sabedoria, porque eu conheço pessoas que não sabem absolutamente Porque o nada, já são mais velhos. o amadurecer é também aprender com os outros. E quando a gente se fecha na nossa verdade, não aprendemos, não evoluímos. A gente costuma dizer esse processo cristalizar. Quando nós ficamos cristalizados, significa que não há espaço para entrar outros conhecimentos. E tu não rodeias-te, olha, isso é uma boa definição. Eu nunca tinha visto, mas é verdade, tu rodeias-te daquilo que tu queres. Exatamente. Do mundo que conheces e ainda está a ao desconhecido, não é? Uma boa definição, e a gente costuma dizer cristalizar, ou seja, por mais que eu fale com essa pessoa e que lhe dê informação útil para ela até se poder dotar de conhecimento, para poder evoluir num ou noutro aspecto, este investimento é em vão porque a pessoa está cristalizada. Não penetra nada. Como aquele mosquito que ficou preso na resina do Jurassic Park. Ficou ali ficou. Estagnou. Estagnou. Muita vez acontecia, agora já não tanto, porque não está os meios de comunicação e tudo, mas eu recordo-me há uns anos grandes atrás por exemplo, vinha gente dos Estados Unidos que tinham emigrado nos anos 70 e vinham ainda com aquela mentalidade de quando emigraram. Não sei se já te percebeste disso naquela altura, não sei. Na Vila Nova só vocês tinham muitos imigrantes. Mas eles, não, agora estou a falar parte sério. E quando eles regressavam, e estavam ainda muito estagnados na década que emigraram. Mas o pior é que agora é o contrário, o oposto na migração, porque os imigrantes quando vêm, alguns, não estou a falar, Volta-me pensadinho. Quando vêm, não, é verdade, ela está a dizer uma coisa que acontecia. E agora quando eles vêm, eles parecem que a gente vive como eles vivem lá. Sabes? A gente vai ter que mesmo terminar aqui. Portanto, permitam-se aí em casa a serem felizes, permitam-se a sentir todas as emoções. Não há emoções boas nem emoções más. Emoções são informação. Permitam-se a sentir. E vamos todos fazer um coraçãozinho lá para casa. Vamos, senhor. Até à próxima e muito Beijinhos, obrigada beijinhos. por estarem aí connosco.